fascismo da Itália é um movimento ligado à classe trabalhadora. Não basta ser um movimento de massa ligado à classe trabalhadora, não basta ser um movimento de massa ligado à classe trabalhadora para ser de esquerda, tá? Tranquilo? E o web comunista otário passando plano para puta merda, passando pano para plano Cohen, passando plano pelo assassinato veja bem, o mundo é complexo, né? Ele só mandou a mulher grávida lá para os fascistas, né, matarem ela, é só isso, né? Normal, uma mulher só também não faz diferença no mundo, né? Os caras são foda, né? Os caras são foda, os caras são foda. Os caras são inacreditáveis, isso tudo para dar esperança de um futuro homem que vai saber jogar xadrez em 18D e vai dar dinheiro do trabalhista também, igual Mussolini deu, né? Igual Mussolini deu, né? Na Carta del Lavoro, né? Igual Mussolini deu na Carta del Lavoro. Então é muito importante a associação da imagem do fascismo italiano com o Vargas, porque ele faz parte do espírito daquele tempo. Naquele momento específico que tem o desenvolvimento de Vargas no mundo, é o espírito exatamente de criação de grandes homens fortes que apadrinham a classe trabalhadora. A classe trabalhadora não precisa se organizar mais. Ela precisa seguir ao líder e entrega na mão do líder que o líder faz. Tá? E aí o primeiro grande projeto que deu certo nesse sentido foi Mussolini. Certo? Foi Mussolini. Foi o primeiro grande movimento que deu certo nesse sentido. Para apaziguar a classe trabalhadora, coloca um cara que entrega direitos. E aí ele vai ter apoio na classe trabalhadora. Ele está entregando direitos, a galera está dizendo que não tem que entregar. Certo? A galera tá entregando tá dizendo que não tem que entregar, aí tem que criar um macho alfa que vai lá e entrega. Aí quando ele entrega, ele ganha apoio de parcela da classe trabalhadora. É exatamente assim. É exatamente assim. Um machozão, poderoso, fortão, né, que cospe no chão, que chuta o olho da cobra, que morde a cobra e mostra o pau, o cara é macho de verdade, né? Então, isso aconteceu com Mussolini. Mussolini é expressamente parte desse movimento, tá? Homens fortes, não é a mesma coisa, mas é isso. Homens fortes que chegam no poder e domesticam os filhotinhos e, a partir daí, entregam direitos trabalhistas. Isso não é suficiente para tornar alguém de esquerda. Se isso fosse suficiente para tornar alguém de esquerda, Otto von Bismarck teria sido de esquerda, porque Otto von Bismarck criou o sistema de previdência, tá? Para proteção dos trabalhadores. Otto von Bismarck, tá? Otto von Bismarck. Então isso não é suficiente para ser de esquerda, tá? Era um fisiologista, claro, óbvio, ululante, que aumenta os direitos trabalhistas e moderniza o Brasil. E modernizar o Brasil e entregar direitos trabalhistas é bom? É óbvio que é bom. Modernizar o Brasil, do ponto de vista científico, transformar a administração em uma administração científica, ou seja, pensar no desenvolvimento de indústrias nacionais é bom? É bom. Bismarck também fez isso. Bismarck também desenvolveu a indústria na Prússia. Unificou a Alemanha. Bismarck. Otto von Bismarck, certo? Otto von Bismarck industrializou a Prússia, fez um projeto nacional de unificação da Alemanha e deu direitos trabalhistas no sentido de criar uma previdência que não existia na Terra. Isso é esquerda por causa disso? Não é. É o que Lenin chama de modernização por cima, ou via prussiana, né? Via prussiana, quer dizer, modernização por cima, que já chama é Marx. Via prussiana, tá? Via prussiana. Não, ser de esquerda é bom, não estou dizendo. Eu não estou dizendo que ser de esquerda é bom, estou dizendo que não é de esquerda. É porque é feito por uma via por cima, com um acordão das elites. É as elites. Veja só, tem uma produção social, e aí isso é de esquerda. Vou te explicar o que é de esquerda, o que é direita, para você entender. Na Revolução Francesa, tinha dois grupos. Um sentava à esquerda do parlamento, da Assembleia Nacional, o outro sentava à direita. Tinha vários outros grupos, tá? Não eram só esses dois, não. Tinham vários outros grupos. Quem sentava à esquerda sempre, igual na sala de aula, porque os alunos sempre sentam no mesmo lugar, porque eles gostam de sentar naquele lugar. Pois bem, quem sentava à esquerda eram os jacobinos. Quem sentava à direita eram os girondinos. Esses dois grupos, tá? Eles sentavam um de um lado, outro do outro, e é por isso que eles chamam esquerda e direita, tá? É só por isso. É tão simples quanto isso. É o local onde eles sentavam na organização da Assembleia. Só, e nada mais.
Mas os jacobinos, quando teve uma movimentação popular em Paris, que quando começou a Revolução Francesa, aconteceu um negócio chamado Comuna de Paris, na Revolução Francesa, 1789. Na Revolução, quando ela estoura, porque revoluções liberais, tá? Só para eu explicar para você o que é esquerda e direita. Ser de esquerda é bom? Não, você que vai decidir se é bom. Estou dizendo que não é. Essa galera não é de esquerda, né? Só isso. Então, vou te explicar o que é esquerda e direita, para você entender o que é. Aí, se você vai dizer que isso é bom ou se isso é ruim, aí é um problema seu. Bom ou ruim é juízo de valor. Vou explicar para você o que é, tá? Vou explicar para você o que é. Tá entendendo? É aula. Não é opinião, não é aula. Então, é assim. No movimento que estoura em 1789, era um movimento porque a França, por causa de guerras coloniais, estava em crise econômica. Uma soma de motivos. É a Guerra dos 7 Anos, é o apoio dos Estados Unidos, é o frio que se deu na França e a colheita veio ruim. Aí a França ficou em crise financeira, tá? Crise fiscal, para você entender bem. Crise fiscal, igual ficou tentando acusar o Haddad para tentar derrubar o governo. Então, entrou em crise fiscal. Não, eu vou te explicar. O Luciano continuou a pergunta aqui, mas é esquerda e direita do ponto de vista de quem senta ou de quem olha da plenária? Eu suponho que seja quem olha da plenária, né? O rei. Olha só, então veja só. Presta atenção. Então, presta atenção que agora é aula, não é opinião, é aula. Né? Então, veja bem. A gente tem essa crise fiscal dentro da França. Dentro dessa crise fiscal, o rei tenta resolver. Ele chama um conselho chamado Assembleia dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis, ela serve para o grupo de clérigos e nobres se disporem a ajudar. Essa convocação dá errado, ele não consegue que essa galera se digne a ajudar a coroa na crise fiscal que o Estado tinha. Não dá certo. Aí ele cancela essa merda. Por pressões mil, ele acaba chamando, então, os Estados Gerais. Os Estados Gerais, eles são divididos em 3 casas. É uma assembleia organizada e dividida em 3 casas. A Casa dos Nobres, primeiro a Casa dos Clérigos, a Casa dos Nobres e a Casa dos Comuns, que é todo mundo que não é nobre nem clérigo. Isso significava, nobre e clérigo, 2% da população, de 2 a 3% da população. Enquanto o resto era representado pela Casa dos Comuns, entendeu? Então era, 97% da população não era nobre, não era clérigo, e o resto era nobre e clérigo. Essas 3 casas vão se reunir para resolver a questão fiscal da França. Nobres e clérigos normalmente votavam em conjunto, e a votação era por casa e não por pessoa. Então, essa votação em conjunto travava o movimento. Quando você tentava fazer uma articulação fiscal para a França voltar a se estabilizar, dava errado, dava 2-1 toda vez, 2-1, 2-1, 2-1, toda vez, dentro dessa movimentação, essas casas votando assim, dava assim. Então os caras fizeram igual na Inglaterra, que apelaram para uma carta magna que existia lá no passado. Pois bem, o terceiro estado fez o seguinte: eles investigaram e encontraram uma regra em que, ao invés de votar lá no passado, ao invés de votar por casa, votasse por cabeça. Como tinha mais ou menos 500 representantes do terceiro estado, mais ou menos 200 representantes do segundo e mais ou menos 200 do primeiro, isso geraria um outro jogo, né? O jogo iria mudar no parlamento, nos Estados Gerais. Aí, quando eles começaram a articular essa mudança, o rei foi lá, pressionado pelos outros 2 grupos, e fechou o Palácio de Versalhes e falou: não, acabou a reunião. Não vai ter reunião mais, não. Agora que vocês vão começar a articular e vocês vão começar a ganhar, aí não dá para jogar. Aí a gente fecha o palácio. Aí o terceiro estado fala: tu fechou a Assembleia? Então foda-se, então a gente vai montar a Assembleia. Entendeu? A gente vai montar. A Assembleia não é o lugar onde a gente está. A Assembleia é as pessoas que se reúnem. Então a gente vai continuar se reunindo. A gente vai continuar. Ele levou a bola para casa, exatamente. Ele levou a bola para casa. Aí ele falou: fica com a bola, então. O futebol tá aqui, ó. O futebol é esse time. Aí o que o terceiro estado fez? Entrou em qualquer sala que eles encontraram, na sala de Pela, que é um jogo de tênis de aristocrata safado. Aí eles entraram naquela merda e falaram assim: a gente não vai parar, fizeram um juramento, a gente não vai parar de se reunir até a gente fazer uma constituição, igual a carta magna que tem lá na Inglaterra. Então, a gente não vai parar de se reunir até a gente fazer uma constituição. Para que serve a constituição? Serve para
limitar o poder do governante. Então, se você tinha um Estado absoluto onde o cara fazia o que ele quisesse, agora essa galera está dizendo, não, você não pode fazer o que você quiser. A gente vai continuar se reunindo e, digo mais, vamos continuar nos reunindo para limitar os poderes do rei. Então, a gente está transicionando de Estado absoluto para monarquia constitucional. O que acontece? Em Paris, começam a aparecer umas cabeças militares de umas guardas, certo? Uns guardinha, que eram os guardinha próprio do rei, porque o rei ele tinha uma guarda pessoal que era suíça. Então ele tinha roupa de guarda suíça, cara de guarda suíça, e todo mundo estava enxergando que estava aparecendo uma manifestação, uma movimentação de guarda suíça. Sob essa pressão, Paris, observando que está começando a se formar uma possível organização da guarda suíça, Paris vai começar a divulgar, de boca grande que Paris tem, vai começar a divulgar de boca em boca que talvez o rei esteja montando o exército para fechar aquela Assembleia Nacional que estava se formando. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu na Inglaterra. Na Inglaterra não é uma revolta com apoio popular. Na Inglaterra, quando a armada começa a ser usada contra o parlamento inglês era um parlamento inglês cheio de gente rica, o parlamento inglês financia um exército. Então fica o exército do rei contra o exército do parlamento. Então são poderosos com o exército financiado e outros poderosos com o exército financiado. Os apoiantes do rei e os apoiantes do parlamento. Aí tem a ruptura e vira parlamentarismo lá depois, né? Em 1688-89, história gloriosa e encerra o movimento que tinha sido começado pela Revolução Puritana. Na França, não. Na França, não. Quando começou a aparecer uma organização militar para possivelmente atacar a Assembleia e desmantelar a Assembleia, o povo de Paris entra na jogada. Por isso que se diz normalmente que a Revolução Francesa começa com a tomada da Bastilha, certo? Da tomada da Bastilha, porque o movimento já tinha sido começado pelo parlamento, tinha nascido a Assembleia Nacional, ela ia começar a escrever leis e etc e tal, quem mandava mais no país não era o rei, era essa Assembleia, mas o povo entrou na jogada e falou, eu fico do lado da Assembleia e não do rei. Então eles tomam a Bastilha, porque na Bastilha estava cheio de pólvora, então eles tomam a Bastilha para se armar, entenderam? Entenderam? Daí surge um governo municipal, certo? É o equivalente a um governo municipal de Paris. Então vai começar a ter dois governos, o governo da França e o governo de Paris. Tá? E o governo de Paris. E aí é isso, 97% contra 2%. Quem ganha? Exato. Aí o governo de Paris se chama Comuna de Paris. Tá? Em 1789, é isso mesmo. Em 1789, não é aquela do próximo século, não é aquela de 1871, não. 1789, exatamente, é o Palácio das Tulherias, exatamente. A gente vai chegar lá para explicar o que é esquerda e direita para essa gente mundo do caralho. Né, para a gente entender o que é esquerda e direita. Aí depois você fala, eu gosto de esquerda, eu não gosto, não tem problema. Então, a população de Paris, guiada, sobretudo, por uma galera pobretona do caralho, chamado sans-culotte, que não tinha uma roupa específica, que era o culotte, que era a roupa feia da desgraça usada por aristocrata safado. Essa galera do sans-culotte ajuda a criar um governo popular. O nome desse governo popular se chama Comuna de Paris. Comuna de Paris. Esse governo é popular, ele é feito com apoio popular da população de Paris. Assim que estoura a Revolução, a Assembleia Nacional vai passar documentos e vai acabar com a aristocracia na canetada, vai acabar com o sistema feudal na canetada, vai acabar com o privilégio de classe na canetada, certo? Quando ele acaba na canetada, Paris é uma coisa com uma boca grande do caralho, aí Paris começa a conversar, a galera começa a discutir que os nobres, eles vão acabar reagindo. E muitos nobres estavam fugindo de Paris, de Paris não, de toda a França, e eles estavam fugindo da França, indo para o caminho da Prússia e da Áustria. Então, Paris começa a falar, a boca grande de Paris começa a se espalhar pela França inteira, a tese de que vai haver uma reação dos nobres. Aí entra o período que a gente chama de grande medo, que os servos, né, que estão deixando a servidão. Os servos
começam a ficar com medo de um ataque dos nobres e começam a atacar os nobres preventivamente. E isso acelera, inclusive, a fuga dos nobres que já existia, mas acelera. E aí isso vai fazer com que Prússia e Áustria mobilizem depois uma declaração para dizer assim: Paris, França, pare com isso aí, senão a gente vai pegar vocês. Isso aí só joga lenha na fogueira, né? Então a população mesmo de França inteira começa no fofocaço, foi na base do fofocaço. Foi na base do fofocaço. Aí a população de França inteira começa a massacrar os nobres, e os nobres acelera a fuga dos nobres para Prússia e para Áustria, o que coloca mais medo ainda. Então é uma bola de neve que começa a rodar. Começa a rodar uma bola de neve. Então o governo da Assembleia Nacional começa a ganhar apoio popular. Pois bem, qual era o objetivo da Revolução mesmo? O objetivo da Revolução era fazer uma Constituição, né? Mas por que começou a indignação popular? Porque tinha gente passando fome, não é isso? Não era por causa de outra coisa, era fome mesmo, era falta de comida, né? Então, veja, então tá a galera lá escrevendo a Constituição, lá no Palácio de Versalhes, tá lá a galera escrevendo documento. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Puta merda, vocês acham coisa pra caralho, já tem 2 anos que ele tá aqui passando fome. Boca Grande de Paris começa a dizer: olha, lá em Versalhes, essa galera tá escondendo comida. Tem comida lá escondida. Pipipi, popó, tem gente escondendo comida. Olha só, a Maria Antonieta falou que se a gente tá passando fome é pra gente comer brioche, não é pra comer pão. E Boca Grande de Paris. Aí a galera falou: caralho, vamos lá cobrar essa galera tá com comida lá. Aí um clube de mulheres, uma organização gigantesca de mulheres, vai fazer um negócio, eles vão marchar para Paris, ou marchar para Versalhes, no que é conhecido como Marcha para Versalhes. Tá? Então, as mulheres com seus facões de peixeira e etc e tal, porque as mulheres trabalhavam na cidade, então vai um monte de gente, a maioria mulheres, vai ser guiado para as tulherias para reclamar: cadê essa comida que vocês escondem? Cadê essa comida que vocês escondem? Não sei o que, conversa mole para cima e para baixo, foram lá e mataram os guardas e invadiram o palácio. E só não pegaram aquela bosta daquela Maria Antonieta no processo, porque aquele palácio do tamanho do infinito, e ela se escondeu lá no. Não, é porque seria uma ironia, né? Porque brioche é mais caro do que pão. Você tá com fome, você não tem pão, não? Tá faltando pão na cidade, coma brioche? Essa ideia é uma ironia, né? E que provavelmente foi uma invenção, né? Óbvio que essa porra dessa mulher não falou isso. Então, mas corria isso em Paris. Essa filha da puta disse assim: tá faltando pão, então seria o equivalente assim: tá faltando pão, come caviar, então, querido. Come caviar. Tá faltando pão, come caviar. Né? É isso, seria esse papo. Bom, aí a galera foi lá, invadiu a porra do Palácio de Versalhes, só não pegou. Tipo, tá pobre, fique rico. É isso, exatamente isso. Tá pobre, fique rico. Mas provavelmente isso era inventado. Por que caía isso em cima das costas de Maria Antonieta? Porque Maria Antonieta era irmã do rei da Áustria. Ela era irmã do rei da Áustria. Então, isso fazia o quê? Fazia uma pressão desgraçada ficar em cima dela, porque todo movimento de reação possível que assustava a França vinha da Áustria, vinha do rei da Áustria. Aí, beleza. Aí a galera foi para cima do palácio, chegou a Guarda Nacional atrasada, num fato, inclusive, muito estranho da Guarda Nacional. É tipo o Netanyahu, né? Que, olha, de repente sofremos um ataque, não sei como me defender. Então, assim, tem umas discussões sobre se a Guarda não deixou a população entrar, né? Aí, veja bem. Aí o que acontece é que a Guarda Nacional para essa galera e fala: meus filhos, o que vocês querem, porra? O que vocês querem nessa merda? O que tá rolando? O que vocês querem nessa merda? Eu não tô entendendo o que vocês querem. Aí a galera: porra, a gente tá passando fome lá nessa desgraça. Olha esse palácio onde a gente tá. Olha esse candelabro da cabeça do meu pau, que gigantesco. O que a gente quer? A gente quer que o rei seja movido para dentro de Paris para ele ver a vida dura como ela é. Ele não ficar aqui, ficar nessa conversa mole nesse palácio aqui isolado da população. E aí eles escoltam essa marcha, escolta as pessoas, o rei e a rainha e o filho dessa galera, para dentro de Paris e coloca no Palácio das Tulherias. Mas aí, no ano seguinte,
Não, nesse ano ainda. Daí, nesse ano o rei desistiu, né? Porque antes ele tinha, digamos, ele estava perdendo os poderes. Ele estava perdendo os poderes, mas estava de boa. Mas agora ele está sequestrado, né? Para todos os efeitos, isso que eu acabei de narrar foi um sequestro, inclusive com ameaça à vida da Maria Antonieta. Então, para todos os efeitos, ele estava sequestrado. O que ele vai fazer? Ele vai meter-lhe o pé. Ele vai se disfarçar e vai meter-lhe lopezones, certo? Vai fugir. Ele vai meter o pé, vai fugir. Aí ele vai meter o pé e vai tentar escapar pelo Nordeste, que logo na sequência ele chegava na Prússia, né? E aí lá em Varennes, acho que é esse o nome, lá em Varennes, lá no noroeste, no nordeste da França, ele é pego, né? Ele é pego. Aí ele é pego e é trazido de volta para a França. Aí começa a correr na boca miúda de Paris. Talvez ele não precise de um rei. Se esse cara chegasse na Prússia, ele ia pegar o exército prussiano lá e ia comer o nosso rabo. Ia todo mundo que está envolvido nessa merda morrer. Talvez ele não precise de rei. Começou a circular isso. Os jacobinos não concordavam com o assassinato do rei. Não concordavam com o assassinato do rei. Não concordavam com o assassinato do rei. E sim, era espalhamento de fofoca, sim. Muitas dessas afirmações eram mentirosas. Era proposital para derrubar o governo. O povo de Paris queria ver sangue. Várias das vezes que faziam alegações contra o que o rei estava fazendo, às vezes nem estava. Só quem criava essas fofocas era o povo de Paris. O povo de Paris queria ver sangue desde o início. Tá? Queria ver sangue desde o início. Queria a cabeça do rei na estaca. Então eles inventavam mentira mesmo. Inventavam mentira mesmo. Provavelmente esse papo do brioche é só mentira. Tá? Certo? É mentira mesmo. A galera queria ver sangue. Aí começava a inventar mentira. Aí veja, então os jacobinos eram contra derrubar o rei e começar uma república. Eles queriam uma monarquia constitucional, tão conservadores quanto era o conservadorismo inglês. Depois que matou Carlos I, viu que perdeu a mão do processo, e aí depois colocaram um rei próprio. Era isso que o Robespierre queria fazer, certo? Era isso. Marrar um bom, o povo marrar. Marrar é um bom índice desse fato, tá? Porque ele era um jornalista que tinha muita potência de aumentar a circulação de mentira. Marrar é foda. Marrar é foda. Marrar é foda, tá? Marrar é foda. Marrar é um filho da puta. Mas então, aí veja. Então, o que tem? O que tem que acontecia? Então, a pressão que acontece. Robespierre não queria, né? Robespierre não queria matar o rei. Só que aconteceu uma coisa em 1972, ou 1792. Aconteceu que a população de Paris começou a divulgar aquela boca grande de Paris, aquela bocona de Paris, começou a divulgar que o rei teria guardado no Palácio das Tulherias, onde ele estava, documentos que demonstravam comunicação dele com a Assembleia Nacional, com líderes da Assembleia Nacional e com autoridades exteriores da Prússia e da Áustria. Começou a divulgação sobre isso, que tinha coisa lá no Palácio das Tulherias, e aí isso movimentou a população pobre armada de Paris, junto com a Guarda Nacional, de invadir o Palácio das Tulherias e buscar esses documentos lá. Então eles assaltaram o Palácio das Tulherias e dessa vez era verdade. Dessa vez era verdade. Acharam os documentos dentro de um relógio falso. Tiraram os documentos do relógio falso e tinha comunicação mesmo, etc e tal. Aí o povo de Paris fica maluco, fala assim, agora tem que matar esse filho da puta. Então foi a Comuna de Paris e a guarda que se virou contra o rei, assaltou o palácio, encontrou os documentos e começaram o povo nas ruas de Paris falar, mata esse filho da puta, ele vai matar a gente se a gente não matar ele, etc, etc e tal. Aí Robespierre, olhando essa situação toda, percebendo a pressão popular, vira o voto. E aí vão matar o rei. Como tem essa relação com Mirabeau, né, que estava na frente da Assembleia Nacional, e etc e tal, vai cair a Assembleia Nacional, vai cair o rei. Agora, para a próxima eleição, para eleger as próximas pessoas, vai ser voto universal masculino, tá? Então aumentou a participação popular e aí os jacobinos começam a ganhar poder por causa de um voto
como Robespierre virou para o lado de matar o rei, viramos de uma monarquia constitucional para uma república popular. República popular por quê? Porque está aumentando a amplitude da participação política. Agora todo homem vota. Lá na época de 1789, quando saiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já tinha uma mulher, de novo, importante, uma mulher que escreveu um documento, que você pode acessá-lo até hoje, que se chama a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, já dizendo por que não mulher participar. Então o raio da democracia está aumentando. Para a eleição da Assembleia Nacional, era vota quem tem dinheiro, é o que a gente chama de voto censitário. Agora, na República, vai ser voto universal masculino. Todo homem vota. Mudou, ampliou. Então está num processo de ampliação. Em 1794, o governo jacobino, vendo a revolta que estava acontecendo no Haiti, ao invés de fazer força e colocar o exército para lutar ou fazer qualquer coisa, ele aceita a revolta e fala: agora acabou a escravidão, dentro de França, certo? Em 1794 acaba a escravidão em França. Isso é um governo que aceita, que é influenciado pela pressão popular. É isso que é um governo de esquerda, certo? É isso que é governo de esquerda, tá? O governo de esquerda é isso. Os jacobinos estão à esquerda porque eles são mais sensíveis à pressão popular. É isso. Só que o escroto merda Zé Cu do Robespierre, quando ele... o que acontece? Esse governo, ele começa a sofrer pressão popular logo no início, ele começa a sofrer pressão popular para excluir os girondinos que votaram contra a morte do rei e que eram conservadores, que não queriam essas grandes transformações, como, por exemplo, o voto universal masculino. Aí vai ter uma pressão de novo, a Comuna de Paris vai para a rua, coloca o exército na rua para expulsar os girondinos da Convenção Nacional. E assim é feito, por pressão de quem? Sobretudo de um grupo de esquerda que estava à esquerda dos jacobinos, que se chama rebertistas. Os rebertistas vão para frente da Convenção Nacional e fazem uma pressão e colocam o exército na frente e falam: manda esses caras girondinos, mandem esses girondinos para cá, que a gente não quer mais, pode tirar essa merda daí. E aí, essa pressão popular tira os girondinos da jogada. Só que os rebertistas, eles continuam gritando em seus jornais: veja bem, a revolução tem que ir mais, tem que ser mais firme contra os revolucionários, etc. e tal. E aí, Robespierre, que tinha, com base na pressão popular, expulso os girondinos, né? Os jacobinos tinham votado essa expulsão, entrega para a Comuna de Paris. Agora eles vão começar a perseguir a esquerda deles, a esquerda radical, mais radical ainda, que era aquela que estava assentada e mobilizando o povo, constantemente mobilização popular em Paris, toda hora incitando o povo. Aí Robespierre vai falar: esse movimento ateu, tá? Que essa foi a acusação, tá? Esse movimento ateu, ele é contra-revolucionário, porque ele é radical demais, ele movimenta a população e fica fazendo a população ser um grau de instabilidade. Robespierre vai condenar os rebertistas à morte por causa de seu ateísmo, tá? Por causa de como eles mobilizavam a população, e aí ele se isola, né? Porque aí depois ele mata Danton. Então ele matou, quer dizer, ele excluiu da Assembleia a direita, matou a esquerda, e o cara que era do centro dele, ele matou também. Então ele vai se isolando. Aí ele chega um belo dia na Convenção Nacional: eu tenho uma lista de traidores. Aí a galera fala: lista de traidores? Espera aí, Robespierre. Tu tem uma lista de traidores? Quem é o traidor? Tem uma lista, já eu mostro para vocês. Tem uma lista de traidores. Aí a galera: peraí, porra, sou eu? É você? É quem? Aí a galera fala: vamos falar que o traidor é esse filho da puta? E aí matam Robespierre. Quando matam Robespierre, no que ficou chamado de golpe de Thermidor, aí você vai, que era o mês, né? Golpe de Thermidor,
aí vai entrar a direita. Aí vai entrar a direita no poder. Aí o que a direita vai fazer a partir desse novo governo montado a partir de um executivo chamado diretório, e uma coisa hiper complexa, cheio de legislativo. Tinha uns 4, 5 legislativos, é uma confusão do caralho. Era um negócio dos anciões, o comitê do não sei quanto, era uma confusão da porra. Esse governo vai se estabelecer no poder, o que ele vai fazer? Ele vai trazer de volta o voto censitário, ele vai trazer de volta o voto censitário, e ele vai trazer de volta a escravidão. Aí a gente tem a direita no poder, certo? Então, qual é a diferença que virou símbolo do que é esquerda e do que é direita? Esquerda é sensível às questões populares por influência de sua própria base. Ele está ali, a base de apoio é o grupo popular. Isso é um governo de esquerda. O governo de esquerda, por que o PT é de esquerda? Porque a base de apoio do governo é a esquerda. É a base popular, é a base pobre. É isso que constitui as alas do governo, que mantém aquele governo. Isso é um movimento de esquerda. Ele tem base popular e, portanto, responde imediatamente aos interesses populares, porque isso é condição da existência da esquerda. Certo? Se o PT se afasta demais dos interesses econômicos da classe trabalhadora, ele vai perdendo base. Por isso que ele é vinculado umbilicalmente à base popular. É isso que é ser de esquerda. Tá? É ser sensível às bases populares. Isso é ser de esquerda. Já a direita tem uma movimentação por motivações conservadoras. Ou tanto esquerda quanto direita no parlamento francês, na Assembleia e depois na Convenção Nacional, todos eles são revolucionários. Todos eles estão instaurando o novo mundo que vai se estabelecer como novo mundo liberal, né? As instituições todas que permitem o desenvolvimento do capitalismo. Todos eles são revolucionários. A diferença é que a esquerda parlamentar, ela é sensível à pressão popular, certo? Não faz nem sentido a gente ficar discutindo, você é de esquerda ou você é de direita enquanto eleitor, tá? Isso é para explicar o movimento político, o movimento das instituições políticas. Então, quem está à esquerda é que a base do movimento dessa galera, a base do movimento dessa galera é isso. E aí a direita significa um certo conservadorismo, um certo medo de grandes transformações. Então, veja, e às vezes até recuos expressos, como aconteceu no diretório. Então, o que vai acontecer? Vai voltar a escravidão. Então, enquanto o governo jacobino, próximo à população, próximo à pressão popular, tinha acabado com a escravidão e o sistema de governo fundado por causa do poder do que os jacobinos fizeram, virando a favor do povo na guilhotinada do rei, instala o voto universal masculino. Quando você vai para o outro lado, a gente vai chegar lá, porque é complexo, né? Isso tá bom, Pedro, mas o fascismo também é popular, eu sei, mas é porque é complexo. Então, o que vai acontecer? Então, esquerda, ela é, tipo assim, ela só existe na base, o motivo dela, o motor dela ser de esquerda é porque ela tem um apoio, ela só existe, ela é totalmente sensível àquela produção ali, porque ela nasceu por isso. A única justificativa dela tá ali é isso, certo? Na medida que ela se afasta, ela não tem outro lugar onde se apoiar. Ela cai imediatamente, ela não tem força. Por isso que eu estou dizendo, quando os jacobinos começaram a perseguir os rebertistas e perseguiram e mataram de morte matada a organização da comuna, acabaram com o poder da comuna e estabeleceram o governo, eles perderam apoio. É por isso que o Robespierre cai no outro dia, entendeu? Eu sei, eu tô ligado, Arthur. Tá? Então, é isso. Então, a esquerda é dependente desse apoio. Ela é dependente, ela só existe por causa disso. A direita, por outro lado, nesse movimento da Revolução Francesa, ela é conservadora, ela quer as transformações. Mas também todo homem vota é demais, né? Um voto censitáriozinho, pô. Quem tem dinheiro vota, né? A gente vai ampliar para todo mundo, todo homem, não, todo homem também é foda, né? Você precisa que, assim, mais homens votem, mas todo é muito, né? Deixa pelo menos a galera rica votar, né? Todo mundo é muita gente.